Lista 0, exercício 11, item B. Vamos calcular o seguinte limite. Limite de x ao quadrado sobre seno de x quando x tende a zero. Para calcular esse limite, primeiro vamos escrevê-lo como limite de x sobre seno de x vezes x quando x tende a zero. Observe que a única coisa que fizemos aqui foi reescrever x ao quadrado como x vezes x. E agora, utilizando uma propriedade de limite, a propriedade do produto, que diz o seguinte, que limite do produto entre duas funções é a mesma coisa que calcular o limite de uma função individualmente e multiplicar pelo limite da outra calculado individualmente. Limite x sobre seno de x quando x tende a zero vezes o limite de x quando x tende a zero. E vamos analisar individualmente cada um desses limites. O primeiro limite que nós vamos analisar é o limite x sobre seno de x. Vamos chamar de 1 e vamos resolver esse 1 separadamente. O limite que queremos calcular é limite de x sobre seno de x quando x tende a zero. Observe que calcular esse limite é a mesma coisa que calcular o seguinte limite. 1 sobre seno de x sobre x. Por uma propriedade simples de fração ou de quociente de frações, como queira, você consegue observar que 1 sobre seno de x é a mesma coisa que x sobre seno de x. É só você utilizar a propriedade de quociente de duas frações. Você repete a primeira, que seria 1, e multiplica pelo inverso da segunda. E você vai obter exatamente o que está aqui. Certo? Veja bem. 1, que é o quociente, vezes o inverso do denominador. Então, x sobre seno de x. 1 vezes x sobre seno de x é exatamente o que está aqui. Certo? Então, essa fração, essa expressão escrita dessa forma é exatamente o que está aqui. Ok? E utilizando a propriedade de limite entre o quociente de duas funções, a gente consegue reescrever o limite de 1 sobre seno de x como sendo limite de 1 quando x tende a zero sobre limite de seno de x sobre x quando x tende a zero. O que foi que eu fiz aqui? Eu tenho aqui duas funções, o quociente entre duas funções. Essa é uma função e essa aqui é outra função. Então, o limite dessa função sobre essa função é a mesma coisa que o limite dessa função individualmente sobre o limite dessa função individualmente. Ok? Agora, limite de 1 quando x tende a zero, como 1 é uma constante, vale 1. E limite de seno de x sobre x quando x tende a zero é o limite fundamental, que nós já sabemos quanto vale. Logo, esse limite aqui vale 1. Assim, temos 1 sobre 1, ou seja, 1. Concluímos que limite de x sobre seno de x, quando x tende a zero, vale 1. Ok? Desta forma, limite de x sobre seno de x, quando x tende a zero, na expressão acima, a gente pode colocar aqui, com toda segurança, que vale 1. Agora, limite de x, quando x tende a zero, vale 0. Assim, temos 1 vezes 0, que é igual a 0, ou seja, limite de x ao quadrado sobre seno de x quando x tende a zero, vale 0. Resposta da questão 11, item B da lista 0.